O Senhor sabe de tudo. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Jeremias 6, versículo 16. Eu vou esperar os irmãos, porque a palavra de Deus diz para esperarmos um pelos outros. Amém? Aleluias. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está seu Deus? Aonde ele está? Aonde está seu Deus? Aonde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém. Maravilha. A minha Bíblia é uma versão mais antiga, então aqui no capítulo 6 não está com título para a mensagem. Mas amém, vamos estar lendo então o versículo 16. A minha versão vai estar um pouco diferente da de vocês, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde vós nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Só até aqui. Palmas bem alegres para Jesus e podemos aceitar-vos. Livro de Jeremias, um livro bastante conhecido sobre o profeta Jeremias, um profeta ao qual, aleluias, um profeta ao qual eu admiro muito, aleluias, admiro não apenas ele, mas muitos outros profetas. Mas por que eu admiro ao profeta Jeremias? Porque o testemunho do profeta Jeremias foi um testemunho tremendo, um testemunho completo, ao qual Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, eu te escolhi desde antes de estar no ventre da tua mãe. Então Jeremias, ele já era povo escolhido de Deus, não por ser hebreu, não por ser israelita, mas sim porque ele tinha o que era necessário para ser servo de Deus. Jeremias, homem este, aleluias, ao qual ele falava com Deus. Deus enviava ele, aleluias, aos lugares para pregar, e nesses lugares, muitas das vezes, ele não era bem recebido, ele sofreu pelo evangelho, assim também como os apóstolos sofreram. Jeremias, aleluias, ele foi aquele ao qual chorava pelo povo, e Deus ainda falava: não pedes por este povo. Mas mesmo assim, Jeremias, aleluia, ele pedia, porque em várias partes da palavra nós vamos ver Deus falando com Jeremias a mesma coisa. Mas sabe o que é isto? Jeremias, ele era um servo totalmente aquebrantado na presença do Senhor. Jeremias era um servo ao qual ele tinha o dom do amor. Jeremias era um servo ao qual tinha Moisés como exemplo. E Moisés, quando Deus ali quis acabar com aquele povo, Moisés jogou a Deus e falou: Deus, tenha misericórdia, não acaba com o povo não. E Deus voltou atrás e assim não acabou com o povo. E Jeremias, ele sabendo disto, ele ficava tocando na mesma tecla, para ver se Deus teria misericórdia. Aqui foi uma breve introdução para entrar na mensagem. Falei um pouco quem era o profeta Jeremias e como foi a sua chamada, como foi a sua caminhada que ele sofreu para o evangelho. Mas aqui na palavra onde a gente leu, a palavra de Deus fala que nós devemos andar na veredas antigas. Oh, maravilha! Quem aqui cresceu no evangelho genuíno? Cresceu em evangelho de doutrina? Quem aqui cresceu em evangelho de doutrina? Só eu? Não é possível que é só eu que cresci já no evangelho genuíno de doutrina.
Quem aqui, quando era pequeno, ouvia falar sobre igreja de doutrina e já sabia das doutrinas que tinham a igreja? Desde pequeno. Só eu? Não é possível. Não é possível que seja só eu. Vou provar para vocês que não é possível que seja só eu. Porque não é necessário que o homem fale para nós sobre a doutrina, porque o próprio Espírito Santo nos fala como é a doutrina do Senhor. A palavra de Deus vai falar. A palavra de Deus vai falar que a própria natureza nos ensina como andar. Se a própria natureza nos ensina como andar, quem criou a natureza foi Deus, então é Deus que te ensina como andar. Mesmo nós estamos no mundo, mesmo nós estando no mundo e não conhecendo a palavra do Senhor, automaticamente nós vamos saber como andar, nós vamos saber o que é certo e errado. Quando nós estamos no mundo, a gente olha para crente que não é de doutrina e a gente olha com repreensão e fala: crente como aquele ali eu não quero ser não. A gente olha aquele crente de doutrina que as pessoas chamam de quadrado e fala: aquele ali eu quero ser, porque ele é crente verdadeiro. Ele prega a verdade, ele tem autoridade, ele expulsa demônio, ele cura, ele faz sinais e prodígios. Oh, maravilhas! Então, mesmo que ninguém venha ter pegado o evangelho para vocês no mundo, vocês já conheciam a doutrina, porque a própria natureza nos ensina como andar. A própria natureza, quando nós nascemos, macho ou fêmea, nos ensina qual roupa que nós devemos andar. A própria natureza, quando nós nascemos, macho ou fêmea, nos ensina qual tipo de penteado que nós devemos fazer. A própria natureza nos ensina a ser natural e não vaidosos. É a própria natureza. Não é necessário o homem vir aqui e pregar para as pessoas, porque a própria natureza nos ensina. E há alguma vereda mais antiga do que a própria natureza? Não. Não há nenhuma vereda mais antiga do que a própria natureza. A natureza é a vereda mais antiga que nós temos que seguir. E essa vereda antiga está em Deus. Deus, ele é perfeito, irrepreensível. Com Deus não há pecado. Deus é glória, Deus é graça, Deus é santo. Ele quer uma igreja santa. Ele caminha com os santos. Quem está no pecado, Deus não olha. Quem está no pecado, Deus vira o rosto. Quem está no pecado fica com iniquidade. Quem está no pecado se suja mais. Mas quem é santo, santifica-se cada vez mais. Deus desperta aqueles que Ele chama. Oh, maravilhas! E por quê que eu admiro tanto o profeta Jeremias? Vou contar só um pedacinho do meu testemunho para continuar na palavra. Eu não quero dizer que eu sou como Jeremias, não. Não sou como Jeremias. Não sou profeta, não sou pastor. Na verdade, eu não gosto nem de ser chamado como cooperador. Porque eu reconheço que eu não sou nada e que Deus é tudo. Eu reconheço que não sou eu que trago a palavra, mas que é o Espírito Santo. Eu reconheço que eu sou o menor da casa. Eu estou aqui completamente por causa do Espírito Santo. Mas aí eu me converti, na minha conversão, Deus ficou uma semana falando comigo. E Deus falava comigo o seguinte: durante uma semana Deus falou a mesma palavra comigo. Deus falava comigo: filho, até quando vai permanecer longe da minha presença? Filho, olha o tanto de livramento que eu te dei. Filho, olha como eu estou cuidando de ti. Filho, olha como eu estou contigo. Você se desviou ainda pequeno, mas a promessa ainda está na tua vida. Olha, filho, volte para o meu caminho. Filho meu, eu te escolhi antes de você estar no ventre da tua mãe. Ele falou durante uma semana, e quando deu 7 dias travado, eu levantei a mão no quarto sozinho, porque eu era do Rio de Janeiro, mas morei em Belo Horizonte durante 4 meses, e foi nesses 4 meses que Deus falou comigo. Eu levantei a mão no quarto sozinho e falei com Deus: Senhor, eu te aceito, eu me rendo, escreva meu nome no livro da vida, me muda, Senhor. Eu não quero mais ser velha criatura, eu quero ser nova criatura. Senhor, eu não quero aprender por homem, eu quero aprender por Deus. Ah, meu Pai, eu não quero ser eu mesmo, eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero ser como Cristo foi, irrepreensível. Quero alcançar a perfeição. Ah, meu Pai, me faça ser como Jesus, homem manso e humilde de coração. Oh, maravilhas! Essa foi a minha conversão.
E eu aí fui dormir, no outro dia eu acordei. Eu já acordei, mas eu falei para Deus que eu queria ser como Jesus. Então no outro dia, quando eu acordei, já não vivia mais eu. Mas Cristo vivia em mim. Eu não conseguia mais fazer nada que era pecado. Não conseguia mais usar bermuda. Não conseguia mais ter cabelo grande. Eu tinha cabelo grande. Me olhei no espelho e falei, nossa, eu me achava muito bonito com aquele cabelo, né? Mas quando eu me olhei no espelho, depois da minha conversão, eu falei, nossa, eu tô feio. Tenho que cortar meu cabelo. Corri pro barbeiro, fui cortar o cabelo, só cortei do lado e deixei em cima alto. Depois eu me olhei no espelho de novo. Eu cortei um pouquinho em cima, não deixei tão alto não, deixei meio baixo. Depois eu me olhei no espelho de novo. Aí eu me olhei e falei, deu uma melhorada, mas ainda tô feio. Voltei correndo pro barbeiro e falei, barbeiro, corta tudo na 1. Tira o cabelo todo. Deu até uma vontadezinha de chorar na hora. Cortei o cabelo todo. Depois cheguei em casa, me olhei no espelho, aí eu falei, rapaz, agora eu tô bonito, tem algo diferente em mim. O Espírito Santo que nos ensina, não é preciso o homem nos ensinar não, hein? Não é preciso não, hein? Mas quando nós endurecemos o coração, Deus envia o homem. Deus envia o homem para que vocês venham ouvir a palavra do Senhor e venham quebrantar o coração, hein? No dia seguinte eu não conseguia usar mais camiseta, não conseguia mais andar sem camisa, não conseguia ver televisão, não conseguia jogar videogame. No dia seguinte eu não conseguia mais cometer pecado. Eu fui da água para o vinho pela misericórdia de Deus, de um dia para o outro. Mas eu entendo que vai ter pessoas que vai demorar mais um processo. Mas aqueles que tiverem realmente com o coração aquebrantado, Deus muda de um dia para o outro. E tem muitos aqueles que estão aqui que Deus quer mudar. Deus quer tocar, Deus quer transformar, Deus quer fazer voltar para a vereda antiga. No céu não vai entrar crente moderno, no céu não vai entrar crente com meia vereda antiga, no céu só vai entrar crente com a vereda completa, a vereda antiga completa. Só esses que vão entrar no céu. No céu só vai entrar quem é santo, no céu só vai entrar quem é irrepreensível, no céu só vai entrar quem alcançar a perfeição, porque Apocalipse diz para nós guardarmos a nossa nudez. Aquele que anda de forma nu, que anda de forma indecente, não vai subir para o reino dos céus. Aquele que usa maquiagem não vai subir para o reino dos céus. E outra, se vier aqui me falar que vai subir, eu já tenho uma resposta que o próprio Deus me faz dar. Aleluia. Não é sendo soberbo, não é sendo soberbo, é a autoridade do Espírito Santo. Se eu chegar no céu, eu estou falando isso porque o próprio Espírito Santo manda eu falar assim. Não é porque eu estou colocando o meu eu não, é o próprio Espírito Santo. Se eu chegar no céu, porque a palavra de Deus fala que a fé é morta sem a obra. E o que eu vou falar aqui agora mostra a obra. E através da minha obra, através da obra do pastor, através da obra dos membros, as pessoas veem a nossa fé. O que eu vou falar aqui agora é através da obra. É a obra. Se eu chegar no céu, isso ó, jovens, pode guardar para o coração de vocês. Aqueles também que quiserem, pode guardar também. Se nós chegarmos no céu, e no céu tiver uma mulher de maquiagem, a gente pode chegar para Deus e falar para Deus nos tirar dali, porque aquele não é o Deus que a gente serve. Aquilo é engano. No céu não entra maquiagem. Se tiver com maquiagem é engano. É engano. Se foi arrebatado e no arrebatamento não falou sobre maquiagem ser pecado, meu amigo, é engano. Fala que viu todas as partes do inferno, mas não viu que maquiagem era pecado. Não viu que minissaia era pecado. Não viu que andar sem camisa era pecado. Não viu que andar com biquíni era pecado. Não viu que andar de calção era pecado. De andar com cueca era pecado. De dormir pelado era pecado. Isso não vê não, mas foi pro inferno? Aleluia, Jesus. Fala que foi arrebatado. Chega no inferno. Viu tudo que tem no inferno. Mas não viu que rede social te leva para o inferno? Esse arrebatamento aí tem falha. Arrebatamento só é arrebatamento genuíno se tiver base bíblica. Foi arrebatado, tem algo que não está na Bíblia, que não tem base bíblica? Não é arrebatamento dado por Deus. Fala que lê a Bíblia não sei quantas vezes, fala que é teólogo. Mas a mente é perturbada, coração endurecido. Lê a Bíblia, mas não entende. Lê a Bíblia, mas não se arrepende.
Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, meu amigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como o evangelho ser dividido. Não tem como o evangelho genuíno não é dividido. O evangelho genuíno não é dividido. O evangelho genuíno vive em união. O evangelho genuíno vive em união. A mesma coisa que eu prego que é pecado, a outra igreja de doutrina tem que pregar também. Porque a palavra de Deus não nos coloca contenda. A palavra de Deus, ela é uma só. Não tem dois caminhos para ir para o céu. É apenas um. Só há dois caminhos para ir para o céu e para o inferno. Para ir para o céu é apenas um caminho. Não tem dois. Não tem dois. É um. Não é metade, é um só. O caminho vai ser estreito. Ô Jesus, que nem essa pregação está sendo estreita assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Caminho para o céu é estreito. É estreito. É estreito. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus ele vem como fel e termina como mel. Tem pessoa ficando com cara feia, pessoa que quer se esconder embaixo da mesa, pessoa... tem todo tipo de pessoa, mas ó, eu falo uma coisa. Tá difícil de engolir o maná que vem do céu? Pega um copinho d'água, bebe e empurra o pão para dentro. Empurra o pão para dentro, porque no final esse pão vai virar mel. No final esse pão vai virar mel. É esse pão que vai fazer você ser salvo. É esse pão que vai te levar para o céu. É esse pão, é esse pão, é esse pão. Toma um copinho d'água. Oh, maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Vou falar só mais um pouquinho, vou encerrar para passar para o pastor, amém? Aleluias, aleluias. Como o Espírito Santo estava falando, o Evangelho vive de união. Eram 12 apóstolos. Os 12 apóstolos viveram em união. Os 12 apóstolos depois que Paulo virou apóstolo, tá? Mas antes de Paulo virar apóstolo, quando Deus chamou ele, os apóstolos quiseram fazer o que com Paulo? Não quiseram aceitar Paulo. Mas aí eles estavam no erro. Mas Deus usou Barnabé. Barnabé, homem, cheio de amor, cheio de compaixão. Chegou e falou das obras que Paulo havia feito. E aí os apóstolos reconheceram que Paulo realmente foi convertido, que Paulo realmente foi homem de Deus. E ali eles pregaram uma só coisa. Quando Pedro vacilou, que Pedro parou de pregar o que era certo, Paulo deu um puxãozinho de orelha e falou para Pedro: Pedro, o evangelho não se prega só para judeu não, hein? O evangelho se prega também para o gentio. Quando tem alguma igreja de doutrina que está saindo do caminho, Deus pega a profeta de longe e envia para cá para falar de novo que tem que andar no caminho. Eu não estou falando que esse ministério está desconcertado, não. Mas isso vai acontecer em toda igreja de doutrina. Até o ministério que eu congrego pode acontecer isso. Se o meu ministério estiver perdendo a doutrina, os membros estiverem perdendo a doutrina, quem sabe Deus não vai usar um desses jovens, ou vai usar um de vocês que futuramente vai estar aceitando a Jesus, para ir lá dar uma chicotada. A mesma coisa Paulo. Paulo estava longe, mas teve que ir lá em Israel para dar um puxãozinho de orelha em Pedro. Começamos em Jeremias, mas a gente já foi lá para o Novo Testamento. Mas é porque a palavra de Deus tem que ser cristocêntrica. Aleluia. Deus tira servo de longe. Você pode ser o menor da casa. Pode ser o menor da casa, assim como os profetas menores. Pode ser o menor da casa, assim como Jeremias era. Mas olha as obras de Jeremias. Jeremias era homem de coração aquebrantado, que chorava pelas almas. Jeremias foi aquele ao qual Deus falou que tinha que descer pela casa do oleiro, tinha que ser mais aquebrantado, tinha que deixar Deus fazer o vaso de novo. Jeremias foi aquele que Deus falou sobre vereda antiga. Jeremias foi aquele que foi usado tremendamente por Deus. Jeremias foi aquele que Deus escolheu antes mesmo dele estar no ventre da mãe dele. Esse foi Jeremias, hein? Foi Jeremias. E a palavra do Senhor diz, lá no final assim, ó. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é bom caminho, e andai por ele, e acharás descanso para as vossas almas. Só há descanso aquele que vive na vereda antiga. Quem não vive na vereda antiga não vai ter descanso. Como assim descanso? Perseguição vai ter, Jeremias teve. Mas descanso de alma. Descanso de alma. Você sofrer ali aquela perseguição, aquela tribulação.
e está repousando porque sabe da sua salvação. Descanso de alma. É descanso de alma e de espírito. O teu corpo ali sofrendo a dor, mas você sabe que quando morrer, aquela dor vai acabar e só vai ter alegria. É descanso de alma e de espírito. Só tem descanso de alma e de espírito aquele que vive na vereda antiga. Quem sair da vereda antiga não vai ter mais descanso de alma, porque a nossa alma ela clama por salvação. Aleluia. Eu sei que tem muita gente aqui que pegou a época da Deus é Amor antiga. Muita gente, eu peguei. Eu sou um pouquinho velho, não sou muito não, só tenho 20 anos, mas eu peguei. Cresci na Deus é Amor. Peguei o evangelho genuíno antigo. Peguei. Eu sei qual era a doutrina antiga. Eu sei como eu devo andar. Se eu andar contra tudo aquilo ao qual Deus mostrou, eu não estou no evangelho genuíno. A palavra de Deus fala para nós aprendermos com os do passado, com os antigos. Nós temos que aprender com eles lá atrás. Não ver agora, quando eles estão se corrompendo, mas vê-los antes de se corromper. Antes de estar corrompido, como eles se vestiam, como eles andavam, como eles falavam, o que eles pregavam. Presta atenção, não é você virar uma cópia não, mas é você ter uma inspiração. Inspiração é diferente de cópia. Naquela época a gente via milagre acontecendo, a gente via derramamento de milagres, a gente via cadeirante andar, cego enxergar, a gente via cura, sinal, a gente via pessoas sendo libertadas, mas porque eles pregavam o evangelho genuíno. Hoje eu digo por causa da minha geração, hein? A minha geração jovem, hoje a minha geração está deixando o pecado corromper fácil demais. O pecado está entrando fácil demais. Está entrando fácil demais. Cadê aqueles jovens que era chamado como Jeremias foi chamado ainda criança? Cadê? Não tem mais não? Não tem mais não? Tem sim, Deus está chamando. Mas tem que tomar posição. Tem que tomar posição. Andar na vereda antiga. Você que estava balançando, você que estava com o pé aqui e um pé lá, volta para a vereda antiga. Não deixa Satanás te tirar do caminho não, hein? Fica firme, hein? Fica firme. Deus tem um chamado, então fica firme. Tá com o pé no muro? Desce do muro agora, meu amigo. Não cai do muro não. Tá na janela? Sai da janela agora. Não cai da janela não, porque talvez Deus não vai querer te salvar. Deus não vai querer te ressuscitar, assim como fez com aquele que estava lá na janela, hein? Deus pode deixar você morto, hein? O que eu quero dizer é que Deus pode deixar você morto? Morto de espírito. Então ouve essa palavra e volta para a vereda antiga enquanto é tempo. Eu falo da minha geração jovem. A minha geração jovem está terrível. Está terrível. Poucos jovens hoje em dia que querem se converter. Verdade, meu Deus. Mas a culpa não é só do jovem. A palavra de Deus fala que os antigos têm que instruir os jovens. É verdade, Senhor. Hoje em dia os antigos não estão mais instruindo. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, ele jamais se desviará dele. Cadê os pais instruindo o filho? Está deixando o filho andar de qualquer maneira. A filha com 2, 3 anos já está dançando funk. Oh meu Deus, eu não queria contar esse testemunho, mas amém. Criança de 2, 3 anos já está dançando funk. Criancinha de 1 ano já está jogando no telefone. Pastor, não sei se o que eu vou falar aqui é contra o que o Senhor prega, mas Deus me mostrou. E qualquer um que está aqui pode fazer prova de Deus que Deus mostra. Aleluia. Teve uma noite, vocês vão entender, ao qual eu estava orando junto com a irmã de Leusa Bispo, canal de fé. Estava orando ali com ela. E naquela oração eu me sentia quebrantado. Eu comecei a pedir a Deus para me arrebatar. Senhor, me arrebata, eu quero ser arrebatado, quero ser arrebatado, quero ser arrebatado. E quero ser arrebatado. Acabou a oração dela das 3 da manhã. E aí eu continuei orando, até das 6 da manhã, que antigamente a oração do canal João Pessoa era às 6 da manhã. Agora mudou para 7, mas era às 6 da manhã. E eu peguei a oração ali com as irmãs, e aquelas irmãs ali no meio da oração, começou a falar sobre arrebatamento. E começou a falar que tinha pessoas que Deus ia arrebatar ainda naquele dia. Tinha pessoas que Deus ia arrebatar naquele dia. Mas tinha pessoas ao qual não estava preparado para ser arrebatado, porque não ia aguentar ver o que vir. Não ia aguentar ver o que Deus tinha mostrado. E aí eu dobrei o joelho, Senhor,
Se eu não estiver preparado, que nós temos que ter ousadia. Deus gosta de quem tem ousadia. Eu dobrei os joelhos, Senhor. Se eu não estiver preparado, a tua palavra diz que o Senhor nos prepara. A sua palavra diz que o Senhor nos capacita. Então me capacita porque é um desejo que eu tenho. Eu quero ser arrebatado. Quero ser arrebatado. Comecei a chorar. E eu quero ser arrebatado e chorando, chorando, chorando. Quando terminou a oração, bateu aquele sono santo. Que eu não tenho costume de dormir não, igreja. Não tenho costume de dormir não. Quem me conhece aí sabe. Bateu aquele sono santo, deitei na cama, dormi. Gente, Deus me levou lá no inferno. Primeira coisa que eu vi tudo vermelho. Tudo vermelho. Não sabia nem onde eu estava, mas via tudo vermelho. De repente, eu vi duas pessoas que eu conheço. Essas pessoas ainda estão em vida. Mas quando a pessoa está em pecado, a alma já sabe que está condenada. Então você que está na prática de pecado pode ter certeza. Você fica com depressão, ansiedade, insônia, porque a tua alma já sofre lá no inferno. A tua alma já tá vendo o sofrimento que vai ter lá no inferno. A tua alma já está gemendo no inferno. A sua alma já está gemendo. Ainda não está sendo torturada, mas a tua alma vê os espíritos malignos rindo contra a sua vida. Satanás fica rindo contra a tua vida. Você ainda não está sofrendo lá no inferno, mas Deus permite a tua alma sentir um pouquinho do calor que tem lá no inferno. Eu vi essas duas pessoas a qual eu conhecia. Era uma criança e a mãe desse menino. Era um menino e a mãe desse menino. Os dois discutindo mesmo de bater boca. E discutindo. E se eu olhei para o lado, vi o demônio. O demônio rindo da cara deles, debochando da cara deles. Aí tá. O arrebatamento continua. De repente, alguma coisa me puxou dali, só que muito rápido, me levou para outro lugar. Naquele lugar, eu vi criança praticamente de todo quanto é tipo de idade no inferno. Ah, mas por que estava no inferno? Por causa de jogo. Eu vi criança no inferno por causa de todo tipo de jogo. Era por causa de Free Fire, joguinho no celular. Era por causa de jogo de videogame. Por causa de jogo de computador. Por causa de joguinho de dominó. Por causa de joguinho de Uno. Estava no inferno por causa de todo tipo de jogo. Aí tem gente que fala, mas criança, antigamente era criança com 12 anos. Criança com 12 anos é purificado. É engraçado que as coisas de Deus não mudam, né? Mas aí começou com criança de 12 anos, depois mudou criança para 7. Não, criança com menos de 7 anos não tem pecado não. Meus amigos, a palavra de Deus fala que no céu não entra pecado. Se a criança tem menos de 7 anos, já sabe o que é certo e errado e faz o errado, está em pecado. E pecado não entra no céu. A palavra de Deus fala que nós não podemos ser hipócrita. E eu falar que uma criança que comete pecado vai para o céu, eu estou sendo hipócrita. E eu sendo hipócrita, estou sendo condenado junto com aquela criança. Pastor, não sei se o Senhor prega isso. Me perdoe, mas o Senhor pode fazer prova de Deus. Amém? O Senhor pode fazer prova de Deus. Se a criança está cometendo pecado, a alma dela também vai para o julgamento. A sua criança, ela só é santa até o momento que ela não sabe o que é certo e errado. O momento que ela souber o que é certo e errado, você ensinou para ela que bater é errado. E mesmo assim a criancinha dá um tapa na cara da mãe? Deus não se agrada disso não. A palavra de Deus ainda vai mais longe. A palavra de Deus fala para os filhos honrar os pais, para que os dias se prolonguem na terra. Se seu filho desde criancinha está dando tapa na tua cara, pode ter certeza que seu filho não vai viver muito não, hein? Se não se converter, não vai viver muito não, hein? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu acordei do arrebatamento, eu pedi a Deus para me dar os versículos bíblicos, para eu não vir pregar heresia, para eu não ser enganado por Satanás. Deus me deu todos os versículos bíblicos, Deus me deu um estudo bíblico acima disso. Por isso que eu tenho convicção no que eu falo. Aí você deve estar perguntando, mas e aquela criança que estava discutindo com a mãe? Sabe o que Deus me deu um entendimento ali? Deus me deu um entendimento que aquela mãe que perde a paciência com a filha ou com o filho e que bate boca com a filha, naquele momento, tanto a criança como a mãe está condenada no inferno. A palavra do Senhor fala para o filho honrar o pai, mas também fala para o pai não irritar seus filhos. O caminho é estreito, igreja. A gente pode perder a salvação por pequenas coisas. Eu lembro que depois desse arrebatamento eu chorei muito. Depois que Deus me deu o entendimento e os versículos, eu chorei muito, que minha ficha caiu. E aquele demônio que estava rindo da mãe e do filho, que estava discutindo, que estava rindo deles, aquele demônio, Deus me mostrava que era pessoas que ficam rindo quando alguém se dá mal. Já viu aquelas pessoas que estão andando na rua, alguém cai de bicicleta, fica rindo? Aquele que ri da pessoa que se machuca ou que se dá mal, não é servo de Deus.
Servo de Deus é ajudador, servo de Deus ajuda. Aquele que não ajuda e só fica rindo da gente é Satanás. Quem fica rindo da gente quando a gente se dá mal? Quem ri da gente quando a gente cai em pecado? É Satanás. Deus não ri. Deus, ele fica triste, o Espírito Santo chora. E depois que eu vi as criancinhas lá, sabe o que aconteceu? De novo eu fui puxado, só que de novo para o mesmo lugar. Fui puxado para o mesmo lugar. Naquele lugar que eu voltei para o mesmo lugar, eu olhei assim para o lado, eu sabia que tinha algo junto comigo para não deixar eu sofrer. Tinha algo junto comigo, era o anjo de Deus. Mas quando eu olhei para o lado, eu vi outro demônio. Esse demônio chegava para mim e falava: tá vendo essa maleta? A maleta não era uma maleta muito grande não, mas era uma maleta toda preta, e essa maleta em volta dela tinha muito fogo. Era uma maleta cheia de fogo, cheia de fogo. Aí Satanás falava: tá vendo essa maleta aqui? Todas as coisas que eu criei no inferno tá dentro desta maleta. Ele falava: todas as coisas que eu criei no inferno tá dentro dessas maletas. Tá vendo esses jogos aí que as criancinhas jogou? Que você viu as criancinhas jogando? Tá tudo aqui dentro dessa maleta. E eu falava: Senhor, eu quero ver o que tem dentro dessa maleta, eu quero ver o que tem dentro dessa maleta, eu quero ver o que tem dentro dessa maleta. Mas aí o meu espírito voltou de novo pro corpo, eu não pude ver. Mas já teve vasos que me entregou que Deus vai permitir eu ver o que tem dentro da maleta. E quando Deus me mostrar, se Deus quiser me mostrar tudo que tem dentro daquela maleta, tudo que Satanás fez no inferno, pode ter certeza. Se eu tiver oportunidade, eu volto aqui e prego tudo que eu vi. Nós temos que andar na vereda antiga. Tem muitas falsas doutrinas que são nos ensinadas. E nós, por não questionar, por não perguntar a Deus, nós somos enganados sem querer. Eu era enganado sobre essa doutrina, mas teve um varão, se o varão quiser pode levantar a mão. Teve um varão que falou que na época dele, as pessoas falavam que criança com menos de 12 anos não ia para o inferno. Se o varão quiser pode levantar a mão, para o povo não achar que eu estou mentindo. Aí eu parei para pensar e poxa, mas hoje em dia as pessoas querem falar que criança com menos de 7 anos, que Deus é esse que muda de opinião? Deus não muda, a palavra é uma só. Aí eu tinha até falado, eu acho que a irmã Maruda, sobre essa revelação. A irmã Maruda falou: Davi, você tem que contar essas coisas, tem que dar o testemunho, porque se você não der o testemunho, Deus vai te passar a espada. Aí eu falei: não, isso não precisa contar não, que isso, precisa contar não. Cheguei aqui para pregar, Deus falou comigo: não precisa pregar não, você que não prega para eu ver o que eu faço contigo. Eu que não quero entrar no leito. Mas aí, para encerrar, vai dizer assim, ó: mas eles disseram: não andaremos nela. Aquelas pessoas ao qual ouve a verdade, endurece o coração e continua andando fora da doutrina, é porque está negando a palavra de Cristo. Pode ter certeza que não vai haver salvação. Se você morrer nesse ato de pecado, não vai haver salvação para a tua alma. Se você não sair desse ato de pecado, a sua alma não vai descansar. Não vai para o descanso eterno não, mas sim para o tormento. Então toma cuidado, hoje é dia do arrependimento. Hoje é dia. Esse aqui foi só o começo. Amanhã, quando tiver a vigília, aí vai ser brado de glória. Vai ser só renovo, cura, explosão de milagre. Mas hoje Deus pegou a pelo colarim. Primeiro usou os servos para dar a palavra de doutrina. Depois usou o irmão Wellington também para dar uma chicotada. E aí, para terminar, colocou o menorzinho da casa. Eu glorifico a Deus por isso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.